Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me? How could you see your life was the only gift I'll ever need to be free? It's amazing with you. I win even if I lose. Everything's working for my good for always. Come on. He saves the day. He will come through. He won't now, that's not what superheroes do. Hallelujah. No greater love makes my heart beat. All I wanna do is make you proud of me. That's why. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Let's go. How can it be? Everyone knows. Resposta para todo aquele que clama. A verdade é só a palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é só a palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifeste o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Lega suas mãos aos céus e diga, igreja, te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Quero ouvir a igreja, te louvamos, a Senhor.
yeah, yeah. Você que conhece, cante com a gente. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha. Canta! Te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus no chão, 1000 graus no chão. Som da festa vai subir, Tua glória descerá. subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, Novo som se ouvirá. tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha. Te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus no chão. Então canta, igreja! Som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Agora sim, ó, o som da... Mais uma vez, só a igreja. O som da festa vai subir. Todos juntos vamos adorar. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, Tua glória descerá. subirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez.
Eu quero ver se vocês lembram essa e conseguem me ajudar, hein? Marca pra mim aí, Antônio. Só o refrão. Com gritos de louvor, batendo palmas, pulando e dançando em tua presença. Dançando, mais uma vez. Com gritos de louvor, batendo palmas, pulando e dançando em tua presença. Dançando em tua presença. Aplauda o Senhor nessa noite. Começa a se abrir o céu nesse lugar. Não dá pra controlar e nem quero. Tudo que eu quero é ver teu reino hoje aqui. O céu nesse lugar, com o peso da... Então chame por ele, igreja! És bem-vindo. Toma o teu lugar de honra. Se abrir, começa a se abrir o céu nesse lugar. Não dá pra controlar e nem quero. Tudo que eu quero é ver teu reino hoje aqui. O céu nesse lugar, com o peso da presença. És bem-vindo, Rei da glória. Toma o teu lugar de honra. És bem-vindo, Rei da glória. Tua igreja te... Agora com vocês, com gritos de louvor, batendo palmas, pulando e dançando em tua presença. Dançando em tua presença, com gritos de louvor, batendo palmas, pulando e dançando em tua presença. Dançando em tua presença. Se abrir, começa a se abrir o céu nesse lugar. Não dá pra controlar e nem quero. Tudo que eu quero é ver teu reino hoje aqui. O céu nesse lugar, com o peso da presença. És bem-vindo, Rei da glória. Toma o teu lugar de honra. És bem-vindo, Rei da glória. Tua igreja te... Com gritos de louvor, batendo palmas, pulando e dançando em tua presença. Dançando em tua presença, com gritos de louvor, batendo palmas.
tua presença, dançando em tua presença. Aleluia! És bem-vindo aqui, Senhor. Nós adoramos o teu nome. Aleluia. Glórias ao Senhor. Tu és o alfa e o ômega, Senhor. O princípio e o fim, o ar que nós respiramos. Aleluia. Obrigada pela tua presença aqui, Jesus. Nós te amamos. Não há outro como tu. Diga, soberano e fiel. Não há outro. Reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és soberano, Jesus. Diga, não há outro. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Diga, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és. Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Diga isso. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega,
Erga as suas mãos e aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, porque Ele é digno de tudo. Glórias a Deus, nós te exaltamos aqui neste lugar, Jesus. Que o teu nome seja adorado, Senhor. Aleluia, receba a nossa adoração. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Diga pra Ele. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh. Dia e noite, dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti nossa
Então declare o teu nome, Senhor. O teu nome É o mais alto. teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Declare.
Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Então declare que o nome dele é o maior. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes e poderes, teu nome é sobre todos. O teu nome, Senhor, o teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo. Então declare assim nessa noite: tu sempre serás. Aleluia. Só tu és santo, Senhor. Nós exaltamos o teu santo nome. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Santo. Não tenho nada pra te oferecer. Diga bem alto.
nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado hoje outra vez. E não há nada que me apaixone mais. Diga! Nada que me impressione mais. Só tua presença, só os teus olhos me fazem suspirar. Convido você a se inclinar. Se incline diante de Deus e diga: eu me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Eu me inclino diante de ti, só tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Só tu és digno, diga: só tu és digno, só tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Pega suas mãos aos céus, queridos. Meu Deus, só tu és digno na nossa vida. Tu tem gerado paz em nossos corações. Tu tem gerado força nas nossas vidas. Espírito Santo, vem com o teu poder sobre nós. Derrama uma graça suficiente na nossa vida, Espírito Santo. Espírito Santo, conduz a nossa vida, Espírito Santo. Espírito Santo, cura vidas. Espírito Santo, transforma vidas. Espírito Santo, enche vidas nesta noite. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Você pode adorar o nome do Senhor, queridos. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode adorar, você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode dizer que Ele é santo na tua vida. Que haja uma manifestação na sua vida do Espírito Santo de Deus. Que tu saias nesta noite com a cura, com a mudança de mente, com a transformação. Que tu saia hoje pensando assim: que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que tu colocares as mãos, tu serás bem sucedido. Onde tu pisares a planta dos teus pés, tu serás bem sucedido. Que esta graça esteja no seu coração, que essa graça esteja sobre você, sobre sua vida, ao que está sentado. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, ao que está sentado, diga isso, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a
suas mãos aos céus. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Ó, que tudo vem de ti. E tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Oh, ninguém vai roubar sua glória. Mas tudo vem de ti. E tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Oh, ninguém vai roubar sua glória. Yeah. E tudo vem de ti. E tudo volta pra ti. Mas ninguém vai roubar sua glória. Oh, ninguém vai roubar sua glória. E tudo vem de ti. E tudo volta pra ti. E tudo volta pra ti, Jesus. E tudo volta, oh, e tudo volta pra ti. Ninguém. E tudo volta pra ti, Jesus. Volta, oh. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Vem de ti. Tudo vem, tudo vem, tudo vem. Tudo vem do Senhor para a sua vida. Que venha a paz sobre a sua vida. Que venha a paz sobre a sua família. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo vem de ti. E tudo volta pra ti, Jesus. Tudo volta pra ti. Adora Ele. Oh. Aleluia. 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 Pegue na mão de um colega que está ao seu lado. Levante a mão dele bem alto. Pegue na mão de um colega, de um amigo que está ao seu lado. Levante a mão dele bem alto. E diga assim: Senhor Jesus, em teu nome, eu levanto as mãos do meu amigo que está ao meu lado. E declaro sobre a vida dele o poder, a autoridade, o domínio do Senhor. E diga assim: em nome de Jesus, aonde tu colocares as mãos, tu serás bem sucedido. Diga: onde tu colocares a planta dos teus pés, tu serás bem sucedido. Diga: eu te abençoo. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Diga: em nome de Jesus. Diga amém. E dê um aplauso a Jesus. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti.
Obrigado, Deus. Amém. Dê um grande abraço no irmão que está ao seu lado. Diga que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Faça isso. Já vai, né? Boa noite, queridos. Boa noite. Vocês estão bem? Tudo direitinho? Tudo funcionando? Graças a Deus por sua vida. Que bom que você chegou neste lugar. Fico muito feliz porque você veio. Vamos agora ouvir os anúncios desta semana. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com tudo que tem de novo, de graça, de paz sobre a sua vida, sobre o seu coração. Receba os anúncios da sua igreja em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Dia 18 de abril, sábado. No próximo domingo haverá a condenação de um homem judeu. Eu queria convocar todos aqui para que estejam presentes e convide mais pessoas, porque nesse domingo de Páscoa nós estaremos entregando o povo, um homem a ser crucificado, e você é o nosso convidado. Amém? Amém. Boa noite, é brincadeira, tá, gente? Gente, deixa eu atrapalhar rapidinho, já atrapalhei mesmo, vocês já tomaram o susto. Domingo agora é domingo de Páscoa. E a melhor mídia que a gente pode fazer é a mídia viva. E a melhor evangelismo que a gente tem são vocês. Nós estamos aqui trabalhando com em torno de 80 pessoas, que estão há 3 meses trabalhando aqui. Vamos ter louvor, vamos ter palavra encenada, vamos ter momentos de interação com o público. Mas toda essa encenação, toda essa celebração que é importante para mim e para você nesse período de Páscoa, só seria melhor se nós estivéssemos aqui com os nossos parentes, com amigos, com pessoas que nós podemos convidar. Então nós preparamos um convite que o diácono Felipe está ali, e eu vou deixar para vocês, é um convite evangelístico. O que esse convite vai fazer, Rogério? Esse convite vai fazer com que você traga mais uma pessoa. Às vezes a gente fica muito preocupado em trazer a multidão, mas se você trouxer mais uma pessoa, nós vamos fazer um espetáculo de Páscoa aqui, de celebração ao Rei dos Reis, né? Vai ser esse momento único, né, que a gente deixou um tempo de fazer aqui na igreja, mas que nós estamos voltando a fazer aqui na igreja, e nós precisamos da ajuda de vocês, mais do que a ajuda de vocês, nós precisamos da oração de vocês, porque nós vamos contar com toda a humildade a história daquele que é mais importante aqui, daquele que a gente vem aqui para celebrar, para cultuar, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Então esse compromisso eu estou estendendo para vocês, não só da gente como espetáculo de Páscoa, como grupo teatral para estar convidando, mas que vocês também possam estar convidando. O tema do nosso espetáculo de Páscoa é: eis que bato a porta, eis que estou à porta e bato. É um tema evangelístico. Então, se tem alguém que você quer muito que esteja aqui um dia com você, profetize, declare sobre esse convite, unja ele e fale: Senhor, quando eu entregar esse convite, essa pessoa vai sentir no coração de estar aqui comigo, e eu vou trazer, e ela vai ver essa mensagem, e ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. Posso contar com vocês? Amém, gente? Rogério, mas a igreja vai comportar, mas aí já não é o problema meu. Eu estou brincando. Vamos trazer o máximo de pessoas que a gente puder. Se for preciso, vocês ficam de pé, os convidados sentam. Mas o interessante aqui é que a gente venha trazer as pessoas aqui para estar conosco celebrando essa Páscoa. Amém, gente? Agora eu queria pedir perdão para vocês, perdão para a Jana, por essa interrupção. Obrigado.
Não só vocês são pegos de surpresa, eu também, tá? Então, voltando aqui, gente, dia 18 de abril, cai um sábado, vai ter início o curso básico de teologia aqui na nossa igreja, tá? O valor é R$ 65,00 mensais. Quem precisar de mais informações, é só procurar o Rafa no final do culto, que ele vai passar tudo direitinho, amém? Próxima quarta-feira, às 8 da manhã, Bom Dia Espírito Santo, e na quarta, às 19h30, o nosso culto da família. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Bom culto. Foi rápido. Amém. Essas palmas ficam muito fracas, hein? Coitada da Jana, pô. Ainda está meia boca ainda, mas tá bom, né? Olha lá. Gente, deixa eu falar para vocês domingo. Ela só não passou os detalhes domingo. Domingo de manhã, olhe bem, preste bem atenção. Nós só vamos ter uma Santa Ceia aqui, que vai ser domingo de manhã, que vai ser a Santa Ceia de Páscoa. Só vai ter uma. À noite não tem. Tem uma surpresa. Tá bom? Uma surpresa. Santa Ceia não tem uma surpresa. Ah, pastor, tu vai dar chocolate para todo mundo. Esquece isso, tá? Porque teve uma pessoa que falou assim, pastor, qual o bombom que o senhor vai dar? Eu falei, pô, você está de brincadeira comigo, né? Aí não dá, né? Aí eu falei, está brincando comigo, né? Então, saiba que bombom não é, tá bom, gente? Amém? Firmou aí? Bombom não é. Então, nesse domingo pela manhã, nós vamos ter a Santa Ceia normal, Santa Ceia de Páscoa. Olhe para mim, Santa Ceia de Páscoa. À noite, nós vamos ter um espetáculo que vai ser a apresentação dos irmãos que já estão um bom tempo. Quem está aqui participando do espetáculo de Páscoa, levante a mão. Quem está participando? Aí, bastante pessoas já aqui participando do espetáculo de Páscoa. Então, bom você trazer alguém da sua família, convidar alguém, que é sempre algo assim inusitado, né? É bom relembrar o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Deu a vida dele por nós, e aí vai. Então, domingo de manhã, temos a nossa Santa Ceia, e à noite o espetáculo de Páscoa. Domingo de manhã também, olhe para mim, domingo de manhã também, nós vamos iniciar o jejum de Daniel. Amém? Nós vamos iniciar o jejum de Daniel. Então, nós já estamos com 148 pessoas inscritas. 148 pessoas. Hoje é o último dia. Cadê o QR Code, seu Elias? Hoje é o último dia para você participar do jejum de Daniel. É o último quê? O último dia é hoje. Então está ali, ó. Você vai colocar o seu celularzinho aqui para frente, para o QR Code, e automaticamente você vai entrar no jejum de Daniel. Por quê eu estou dizendo isso? Porque nós temos algo assim especial para todos os irmãos. Eu tenho uma devocional diária do jejum de Daniel, que é um livro que nós já fizemos aqui, já está praticamente quase tudo pronto. Tem alguém que possa pegar um lá em cima para mim rapidinho? Pode ir lá, Flavinho. Está lá no sofá, tá? Sofá preto, lá na antessala. Então, o jejum de Daniel está tudo pronto, tudo certinho. Falta poucos exemplares só para colocar furar e colocar que negocinho lá que eu esqueci o nome agora. O encadernamento dele, falta pouquíssimo, mas já temos mais de 100 exemplares já pronto, direitinho. Então, queridos, venha de manhã. As pessoas falam assim, pastor, eu vou levar para o meu tio, para o meu colega, para o meu amigo. Não. Quem não vir para a festa não come bolo. Come? Hein? É só se alguém levar, né? Mas nessa festa aqui ninguém leva, tá bom? Então nessa festa você vai receber o seu exemplar aqui. Pastor, quanto custa? Não custa nada. Isso, todos os anos eu dou de presente para os irmãos da igreja o devocional de jejum de Daniel. Todos os anos eu dou de presente. Então, ano passado foi um livro que foi feito lá em São Paulo. Esse ano eu queria um trabalho em preto e branco, e nós fizemos aqui diretamente na nossa igreja. Esse é o exemplar que você vai receber no domingo agora de manhã, entende? E aqui no jejum de Daniel, você vai ter o chamado, que é o mais importante, está aqui o chamado, para os 21 dias de jejum de Daniel. Igreja amada, chegou um tempo santo, um tempo de separar o coração, alinhar a alma e silenciar as distrações para ouvir com clareza a voz de Deus. Assim como Daniel decidiu não se contaminar
e colocou o reino em primeiro lugar, nós também somos convidados a entrar nesses 21 dias de jejum, de consagração e busca profunda. Não é apenas sobre o que vamos deixar de comer, mas sobre quem vamos permitir governar novamente o nosso interior. Durante esses dias, Deus vai tratar prioridades, curar emoções, alinhar pensamentos, restaurar sensibilidades espirituais e liberar direção para o próximo tempo. Jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Ele ajusta o foco, quebra resistências internas e fortalece o espírito para vencer batalhas invisíveis. Este é um chamado para quem está cansado de viver no automático, precisa de resposta do céu, deseja renovação espiritual, quer voltar ao primeiro amor, sente que Deus está preparando um novo tempo. Serão 21 dias para desacelerar a carne e celebrar o espírito. 21 dias para trocar excesso de informações pela palavra. 21 dias para transformar oração em prioridade, não em último recurso. Se você sente esse chamado queimando no coração, não fique de fora. Entre com expectativa, humildade, fome espiritual. Deus honra quem o busca com sinceridade. Então me disse, aqui a palavra de Daniel 10, versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Prepare-se, consagre-se, posicione. Os 21 dias de jejum de Daniel começarão. E quem está pronto para viver algo novo para o Senhor. São 21 dias, e o primeiro dia começa agora, no dia 5 de abril. Você tem essa oportunidade, isso aqui é o exemplar. Aqui dentro, você tem uma dieta, que essa dieta é uma dieta minha. Então, uma dieta formada aqui de 30 dias, minha dieta. Amém, amados? A dieta mas serve para muita gente essa dieta aqui, para muita gente. Eu vou dizer para os irmãos, isso aqui não é para perder quilo, aqui não é para perder quilo essa dieta, mas eu digo para você, em 20 dias, se você seguir isso aqui bonitinho, você vai ver que o seu espírito vai mudar e até o seu corpo vai mudar. Amém? Pense assim, vai ser bênção para a sua vida. Gente, o QR Code aqui não está gerando, então eles vão gerar um outro QR Code. Se você quiser, você fale com um dos nossos que vão estar ali na porta, te direcionando ao jejum de Daniel. Tá bom, gente? Amém, gente? Amém mesmo? Amém. Nós vamos agora recolher dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas, queridos, eu sempre digo que é algo muito espiritual. Você está vendo ali atrás, nós abrimos aquelas portas, abrimos mais as portas, diminuímos as colunas aqui, nós tínhamos colunas que atrapalhavam as pessoas verem aqui, deste lado e do lado de cá. Então, praticamente, nós temos poucas pessoas que nos deixam de ver. Tiramos as cadeiras aqui do meio e colocamos um corredor só. Ganhamos aqui no nosso espaço, vamos ganhar mais ainda, mas ganhamos 32 lugares a mais aqui dentro ganhamos 32 lugares a mais, abrimos o corredor para receber dízimos e ofertas, então estamos fazendo tudo isso. Essas questões primárias que você está vendo aqui, foi mão de obra, e praticamente são 100% da mão de obra, é minha aqui na igreja, quem faz sou eu, os trabalhos aqui da igreja, então não custou. Se eu disser para você que o drywall, e a pessoa que veio botar o drywall aqui, que eu não coloco o drywall, né, mas pelo menos eu desmancho, faço uma porção de coisa, carrego, pinto, isso é o mais importante. Nós gastamos, para fazer isso tudo que você está vendo aí, nós gastamos R$900 de obra, então não gastamos nada para obra, nada, mas eu não tenho valor, dinheiro hoje, para colocar a porta. Eu fiz o primeiro orçamento da porta, é uma porta de 6 metros, ela é sanfonada, ela vai ficar toda recolhida para um lado, toda recolhida para o outro, 1 metro. Então, são 6 metros, vai recolher 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, vai ter uma abertura de 4 metros para a escoação das pessoas para sair. Aprovado, tudo direitinho, tudo certinho, a abertura que nós vamos fazer. Só que, dinheiro para botar a porta, nós não temos. Falei com a igreja na quarta-feira passada, quem me ajudasse a colocar essa porta aí. Só coloco a porta
depois que tiver o dinheiro para pagar a porta. Não vou colocar a porta, igual o camarada falou, ah, pastor, arruma aí que a gente faz sair em 10 vezes sem juro. Não, porque quando chega na quinta prestação, a gente começa a esmorecer, e a gente tem muitas coisas para frente esse ano. É uma campanha que eu faço? Pode ser chamado de campanha também, mas eu preciso da sua ajuda, preciso do seu amor. A porta hoje está custando R$ 7.500, só essa porta que está ali, sabe? Aí eu fui ver com outra pessoa, me assustei, eles cobraram R$ 13.750. Falei, morri, né? Não dá. Isso mas é um material melhor do que esse outro. Aí eu falei, não, eu vou ficar nos 7 mil e poucos reais realmente. Então, eu tenho pedido aos irmãos, aquele que puder me ajudar nesse tempo, com esse valor, né? Se quiser pagar inteiro, fique bem à vontade. Fico feliz demais. Já digo para a pessoa agora assim, ó, a pessoa pagou inteiro, nós vamos botar a porta no lugar. Só que, se a gente não recolher esse dinheiro até o final do ano, a porta não vai entrar ali, sabe? Né? Então, eu preciso colher esse dinheiro aí daqui a 1 mês, 2 meses, para a gente botar a porta no lugar. Tá bom, gente? Então, conto com seu amor, com a sua generosidade, de você nos abençoar com um valor para abençoar esta porta. Eu estou dizendo um valor que eu botei aqui R$70, as pessoas estão botando 80. Quanto você tem, pastor, para pagar a porta? Até agora eu tenho R$720. Eu digo para você que está faltando pouco, não está faltando muito não, entendeu? Está faltando pouco, está faltando muito não. Então, quem sabe, hoje se apaga esse valor aí que a gente precisa para colocar essa porta. Espero que você tenha um coração benevolente, aberto, coração para abençoar esse lugar, mais uma vez, nos abençoando com valor para essa porta. Amém? Vão ser poucos, não vou perguntar de novo. Amém? Amém. Então, se envolva, é mais uma obra para a sua igreja, mais algo melhor. A gente vai fazer aniversário agora em julho. Eu quero ainda vou trabalhar aqui nesse espaço do chão. Vocês vão ver que vai ficar muito legal. Vamos fazer a pintura. Lá embaixo vai entrar um letreiro que já está até pronto. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida. Vou fazer vivendo os 25 anos. Então, vai ter tempo para você bater foto. Vai ser muito legal lá embaixo. Vamos fazer uma galeria de coisas que já aconteceram na nossa igreja. Ah, pastor, nosso 25 anos vai ser como? Vamos fazer uma festa de arromba? Não, a festa é nossa, amém? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem vier, quem quiser. Ninguém gostou, né? Mas tá bom, eu vou ficar com a minha versão. Então, queridos, participe, sabe? Nós estamos fazendo de tudo para abençoar este lugar, e abençoando esse lugar, com certeza a sua vida vai ser abençoada também, amém? Nós estamos querendo tirar aquela escada dali, está vendo aquela escada? Eu estou doido para tirar ela. Vou botar um pedaço de laje ali, a entrada para a mídia vai ser lá por cima. É bom que não vai ficar mais ninguém pendurado ali na escada. Isso é uma bênção. Vou botar um segurança ali, igual esse que entrou aqui, né, aguardando o pessoal para subir, igual esse que entrou aqui, né, veio lá de trás, né? É o rei Herodes que entrou aqui hoje. Então, nós vamos fazer a entrada lá por cima, essa escada vai sair, vamos aumentar, vamos botar mais 10 lugares ali, e assim sucessivamente. Então, peço que você colabore e abençoe, que até julho a obra vai estar pronta. Você quer assim? E a porta tem que estar no lugar também. Então, abençoe esse lugar. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar primeiro, depois nós vamos receber as crianças que vão trazer dízimos e ofertas. Erga os céus, Pai, muito obrigado, porque estamos aqui hoje com os nossos dízimos, nosso envelope em nossas mãos. Te pedimos, Pai, que não seja o papel, a moeda, mas amor, gratidão a Ti, por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Abençoa, Pai, que não seja, ó Pai, nesse momento uma forçação de barra para trazer algo no Teu altar, mas que seja o nosso coração respondendo à Tua voz. Eu te peço isso e oro pela vida dos meus amados irmãos, em nome de Jesus, abençoando, digam todos amém. Vamos receber as crianças que vai trazer seus dízimos e as suas ofertas aqui, porque essas ofertas é para eles mesmos lá em outubro.
Fico muito feliz. A gente vê essas meninas pequenininhas, né? E agora a gente está apresentando os filhos, né? Meu Deus do céu. Sabe aqui, Laís? Apresentei ela, ué. Com certeza. Apresentei ela, agora estou apresentando a filha dela. Gente, será que eu estou ficando velho? Fala a verdade. Deve ser, né? O que você acha, né? Quase isso, né? Quase eu ficando velho nessa situação aí, né? Esse aqui é meu amigo, esse aqui que é o aço. Sabia que eu fui presidente da Mocidade quando ele era jovem? Esse aqui eu fui presidente da Mocidade dele. Como é que pode isso, né? E dela também, né? Incrível, cara. Tudo gente boa, né? Com essa menina aqui, gente fina. Gente fina demais. Eu fico muito feliz, sabe, gente? Vem cá, Simor. Como é que eu conheço esse povo todo, né? Meu Deus do céu. Aí, cabeleireira de primeira aí, ó. Simor. Ainda está com salão lá na Getúlio? Ainda, né? Você passa lá, tá lá. Simor. Incrível, né, rapaz? Não esquece nada, né? Isso aqui é uma geração que eu me lembro dessa geração, você não tem ideia, gente. Uma geração muito importante, né? Eu ainda era do Ministério Diaconal, né? Muita história, meu Deus do céu. Estou ficando velho, Silvana. Não estou? Acho que eu estou ficando velho. Cadê o Felipe? Vem cá. Maria Júlia Sobreiro. Olha o laço caindo, olha o tio pegando. Ficar de pé, igreja, por gentileza. Pai, em Cristo, eu estou com a Maria Júlia em meus braços, mas eu penso que os teus braços que segura a Maria Júlia agora, Pai. Porque assim, do jeito que foi feito com o Senhor Jesus Cristo, que foi apresentado ao templo, essa família se reúne hoje aqui, para apresentar a Maria Júlia no teu altar, Senhor. Que os pais, os avós, todos que estão aqui possam, ó Pai, caminhar junto com a Maria Júlia, ensinando o caminho que se deve andar. Ó Pai, eu hoje, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, pastor da Igreja de Nova Vida em Vila Rosali, ligado ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu hoje apresento Maria Júlia no teu altar, junto com esta família, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que todos digam amém. Oh, me olhou, hein? Apaixonado. Ai, Laís, se apaixonou por mim. Oh, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais, né? Quem recebe aqui o certificado? Mãe? Certificamos que Maria Júlia Sobreiro da Silva, nascida dia 22 de outubro, é isso? 2025, filha do Gabriel, da Laís,
foi apresentado ao Senhor Jesus dia 29 de março de 2026. Testemunho Mateus, Tiago e Alicia. Isso mesmo? Amém? Vamos. São 4, né? Desculpa. 6. Vamos aplaudir Jesus? Tem como. Vou apertar a mão de todo mundo, pronto. A família é grande, né, gente? Coisa linda, meu Deus do céu. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe o pai, vó, tio, vovó, bisa, meu Deus do céu. Vamos aplaudir Jesus? Vamos tirar uma foto aqui todos nós, vamos lá. Vai para a mídia da igreja. Vocês, pode sentar, gente. Foi? Sorria. Você não subiu, né, irmã? Meu Deus do céu, você não é brincadeira, não. Está tirando foto? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado aí, em nome de Jesus. Amém, amados? Vou incomodar vocês mais uma vez, né? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé de novo, né? Você pode? Rapidinho? Não vou perturbar você, irmã, não. Rapidinho. Bom, rapidinho. Eu queria receber mais uma vez aqui neste altar, com muito carinho, com muito amor, que a gente sempre recebe o pastor Leandro aqui. Gostaria que você aplaudisse Jesus pela vida do pastor Leandro. Leandro Rodrigues. Meu Deus, meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Por favor, abram as vossas Bíblias no livro histórico de Ruth. Fica depois do livro dos Juízes e antes do primeiro livro de Samuel. Livro de Ruth. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, dizer para vocês que estou muito feliz de estar com vocês aqui. É sempre bom estar aqui, sabia, gente? Sempre bom. Deixa eu só me desculpar, eu sempre chego um pouquinho atrasado aqui, porque passo na minha igreja primeiro, né? Tem que deixar as meninas lá e também fazer algumas coisas lá na igreja. Essa é a vida do pastor duplo, né? Que atende a igreja local e também as outras igrejas. Aí eu sempre passo lá e tenho que deixar algumas coisas agitadas, e aí depois eu venho. Vocês me perdoam pelo horário? Não tem estrela não, né, irmão? Ruth, capítulo de número 2. Dia 3 agora vai estar saindo o meu novo livro. Quem já leu o outro livro que eu trouxe aqui? Até Quando Deus? Quem já comprou? Comprou? Amém. Pouca gente, irmão. Senti um arrepio aqui. Tem livro lá no carro, acho que eu vou lá pegar. Eu não trouxe, falei assim, aqui já todo mundo comprou. Mas eu senti um arrepio aqui, vi que muita gente, meu Deus, muita gente não comprou ainda. R$ 34,90, Até Quando Deus, a crise de Abacuque, comentada capítulo por capítulo. Ali você vai ter um estudo bíblico, uma devocional para todas as manhãs e alguma parte da minha história, da minha vida, que eu conjuguei ali. E agora, no dia 3, eu estou lançando um livro para casais, Entre o Amor, Erros e Acertos, aprendendo com os casais da Bíblia. Eu peguei 6 casais do Antigo Testamento e estou trabalhando o casamento deles, refletindo um pouco do nosso. Por exemplo, Jacó e Raquel, o casal que morava com os sogros, né? E o desafio de morar na casa da sogra, do sogro. Ah, mas é Jacó. Tem gente que começou assim aqui. E eu mostro nesse livro como que a casa de Labão tem que ser transitório, não pode ser morada eterna. E eu digo que o teu sogro, quando te ajuda, ele já espera que você vá embora mesmo, né? Então, está um livraço, está muito bom, está um livro bíblico. Trabalho pelo menos 6 casais, Adão e Eva, Abraão e Sara, quando o desejo de um dos cônjuges põe a casa em risco. Então, assim, está um livraço. E aí, em janeiro do ano que vem, vou lançar o 2, só com casais do Novo Testamento. Priscila e Áquila, o casal que era sócio. Tem casal que são sócios aqui, né? Dono de um negócio. E a mim, além disso, trabalhavam na obra. Então, assim, tem sido bom escrever.
E eu vou trazer o livro aqui. Quem quer que eu traga aqui, irmão? Meu Deus, foi um homem fraco. Quem quer que eu traga aqui, irmão? Meu Deus, agora sim. Vamos lá, Ruth capítulo 2, Deus seja louvado pela vida do reverendo Ney, homem de Deus. Eu acho que o pastor Ney já mudou essa igreja 30 vezes, irmão. Nas minhas contas, assim, né? O altar aqui já foi madeira, já foi preto. Rapaz, isso é um homem ousado, de ousadia, que quer sempre o melhor da igreja. É a única igreja, eu estou te falando sério, eu ando, hein? A única igreja que eu vou que tem essa poltrona de cinema é aqui, irmão. Minha esposa não gosta de vir muito, não, que ela tem anemia profunda, ela diz, eu sento lá, a cadeira me abraça, eu quero dormir. Né? Então, assim, Deus seja louvado pela vida do pastor Ney, ajuda ele nesse projeto. Realmente ficou bem melhor, né? Tinha umas pilastras que atrapalhavam da gente daqui de cima ver as pessoas, agora todo mundo está me vendo aqui, que benção. Né? Tem uma luz aqui em cima de mim, está ajudando também. Amém? Então, Deus seja louvado, pastor, pela sua vida, pela sua ousadia. Coragem, você viu como que ele fala? Não, mão de obra aqui é minha, eu que fiz. Pô, rapaz, queria falar isso. Lá em casa eu tenho que chamar alguém para poder botar o quadro. Né? Meu Deus do céu, misericórdia. Capítulo 2, versículo de número 5. Não, vamos ler o 4. Podemos? 2, 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, o líder dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixe-me colher espiga e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui, até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vais colher a outro campo. Fala comigo, não vá colher em outro campo. Nem tão pouco passo daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Teus olhos estarão atentos no campo que cegares, irás pós elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então Ruth caiu sobre o seu rosto, se inclinou em terra e disse, aí nós vamos dizer junto, tá? Vamos lá? O que ela disse? 1, 2, 3. Porque... Pode ser lá no telão, para ficar a mesma versão. Está aí já? Então Ruth se inclinou e encostando o rosto no chão, vamos lá, no telão, está aí? Aqui atrás, deixa eu sair para vocês lerem. Vai, no 3. 1, 2, 3. Só até aí. Fala comigo, Deus, obrigado por se importar comigo. Pode se assentar, por favor. Irmãos, o tempo aqui na Nova Vida de Vila Rosali para pregação é sempre muito generoso e eu vou usá-lo. Eu tenho pregado por aí nas igrejas, o pessoal tem me dado 20 minutos para pregar, 30 minutos, às vezes 15 minutos. Tem um culto pela manhã que eu prego que é 15 minutos de mensagem, né? Não é mensagem, então a gente tem que... E aqui a gente tem bastante tempo. Eu tenho sua atenção? Então a mensagem ela vai ter duas partes. Vai ter uma parte bem explicativa e outra parte que a gente vai aplicar algumas verdades para a gente terminar. O que é pregar? Vocês sabem o que é pregar? Pregar é você explicar o texto e aplicar o texto. Se você explicar o texto e não aplicar o texto, você não pregou. Você só repetiu a história bíblica. Quem aqui conhece a história de Davi e Golias? Então, não adianta eu chegar no púlpito e te explicar a história de Davi e Golias, porque você já sabe. Aí, o que é o diferencial? É quando você aplica aquele texto ao coração de quem está te ouvindo. O que é isso? Você ligar as lições do texto e fazer com que o ouvinte identifique. Então, a gente vai explicar e depois a gente vai aplicar. O livro dos Juízes, melhor, o livro de Ruth, ele acontece no período dos Juízes.
O período dos juízes é aquele período que antecedeu o período da monarquia em Israel. Você sabe que o período da monarquia começa com Saul, depois com Davi, depois com Salomão, depois o reino divide, reino do norte e reino do sul. O período dos juízes é o período que antecede esse período, ou seja, é um período antes de Saul. Os juízes que governavam a terra não devem ser confundidos por nós e outros como juízes que nós temos, por exemplo, na nossa cultura, do Brasil. Juízes do magistério, juiz do Supremo Tribunal Federal ou coisa desse tipo. O juiz que nós estamos falando aqui era um capitão que ficava sobre o povo e coordenavam as guerras e também legislava sobre algumas coisas que precisava dele, tipo uma espécie de conselheiro e alguém com um poder moderador, como nós tivemos aqui no Brasil Império, com Dom Pedro I e Dom Pedro II, exercia o poder moderador. O que é isso? É alguém que dá a palavra final e modera as ações. Bom, então os juízes eles faziam isso. Nesse período dos juízes, nós vamos ter um fator espiritual muito interessante. O povo vivia uma vida dúbia, havia um ânimo dobre no povo, e esse ânimo era regido conforme as ações dos juízes. O John Piper tem uma frase o Timothy Keller, comentando Juízes para Você, um livro dele maravilhoso, ele fala que os juízes, eles eram a temperatura, eles eram a mola espiritual do povo. E aí o Piper, agora sim, diz que a vida do obreiro é a vida do seu ministério. Então, a vida do juiz era a vida do seu ministério, vamos dizer assim, da sua magistratura. Então, conforme ele se movia, conforme ele se comportava, o seu governo também se comportava. Então, nós temos 12 juízes no período dos juízes, pelo menos dentro do livro bíblico, aqui dentro do período dos juízes, no livro dos juízes, e cada um vai tendo um perfil, e esse perfil vai mudando o comportamento do povo. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, eu estou dizendo o que, basicamente? Se eu tenho um juiz crente, o povo é... Uau! Se eu tenho um juiz crente, o povo é... Se eu tenho um juiz ímpio, o povo é... E aí você vai tendo esse alto subido. E como que Deus faz esses altos e baixos? O que Deus faz para trazer o povo sempre de volta? Isso funciona até hoje. Pasmem os senhores, isso funciona até hoje. Deus sempre mexia nas suas finanças, na sua economia. Tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, e eu concordo. Mas o dinheiro ajuda, pelo menos, a gente não ficar tão triste, não é? Então, aleluia, glória a Deus. Começa a ter tuas contas atrasadas, teu carro em busca e apreensão, a pessoa que alugou a casa para você te expulsando, o teu filho sendo despejado da escola, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para o remédio, você vai ver como tu ficou bem tristinho, não é? Então, o dinheiro, ele ajuda a gente a resolver algumas coisinhas dessas. Deus sabia disso, e o que ele fazia? Ele sempre mexia na terra, porque o povo era agrícola, predominantemente a economia israelita era uma economia agrícola. Então, vira e mexe, você vai ver na Bíblia isso muito, Deus apertava a economia, apertava a agricultura e o povo recorria a Deus. Quando chega na época de Elias, por exemplo, que eles acreditam que Baal, já estamos na monarquia, que Baal era o provedor da chuva, Elias, sabendo disso, dessa cultura, diz, olha, pela minha palavra não vai chover 3 anos e meio. Para quê? Para que eles recorressem a Deus para mandar a chuva. A mitologia cananeia ainda ia mais adiante. A mitologia cananeia dizia que o relacionamento de Baal com Azera fazia o seu produto biológico cair na terra, não preciso entrar mais fundo para você entender, o seu produto biológico que caía na terra era a chuva. Então, a chuva era como se fosse o produto biológico, o DNA entre Baal e Azera. Elias, sabendo disso, vai ter namoro, mas não vai ter produto biológico. Então, eles não choveu durante 3 anos e meio, e eles tiveram que procurar o profeta, para o profeta orar a Deus para chover. Então, você observa que Deus sempre toca no tempo, na terra, para trazer o povo adiante. O livro de Ruth, que nós estamos pregando, começa dizendo que havia uma fome na terra na época dos juízes. No capítulo 1, versículo 1, quem me ouve, diga amém.
Diz assim: no tempo em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, a fome na terra, ela está sempre alinhada a uma pedagogia de Deus para trazer o povo de volta ao altar. Pastor, mas Deus pode fazer isso? Ele pode fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus. Se Ele entender que só a porta te prende a Ele, Ele vai fechar a porta para que você venha a Ele. Até Ele te desconstruir que o teu relacionamento com Ele não deve estar condicionado à porta, mas àquilo que Ele é. Eu sempre prego, vocês já me ouviram pregar, que o Pedro queria o peixe, Jesus queria Pedro. Pegou? Pedro queria o peixe, Jesus queria Pedro. O que Jesus fez? Deu o peixe para Pedro e pegou o Pedro também, não foi isso? Então Ele faz isso com a gente direto. Senhor, eu quero a cura. Você chega aqui quebradinho na igreja. Eu quero a cura, estou fazendo quimioterapia, estou quebrado. Eu disse, está vendo aí? É isso mesmo. Se agora você entendeu que não tem como ninguém te curar a não ser o meu poder, e você vai para médico para cá, vai para médico para lá, faz tudo, e aí a mão de Deus te toca, agiliza o processo, você passa por tudo, é curado, e depois que alguém fala para você assim, ó, se desvia, você diz, eu conheço um Deus que cura aidético, cura cancerígeno, cura quem for, então eu não abandono esse Deus, porque esse Deus, além de me dar salvação, me curou no momento que o médico tinha me desenganado. Então, Deus sabe fazer essas coisas. A fome é tão forte na terra, que tem uma família lá, tem quantas famílias? Uma família que decide deslocar. Antes disso, eu vou fazer uso do que diz a Helena Raquel. Helena Raquel dizendo, ela fala o seguinte, a fome na terra, na Bíblia, quase sempre está atrelaçada à terra se recusar a produzir o que eu plantei. Muda tudo, muda tudo. Por quê? Porque não é só não ter grão. Quem está comigo, diga amém. Não é só não ter chuva. O que é isso? Aí nós temos uma crise. É eu ter a semente para plantar, eu tenho sol, tenho água, mas o solo não me devolve o que eu plantei. Então, fome na Bíblia está sempre ligada a isso. Às vezes o celeiro está cheio de grão, você planta e a terra se recusa a produzir. O que é crise? Crise é quando eu não sei como resolver. A ausência de grão, eu tendo grão, eu resolvi a crise, correto? Não tem chuva, tendo chuva, acabou o problema. Tem sol, não tem sol, tendo sol, acabou o problema. E quando tem todos os elementos, você já olhou para alguém que está em depressão? Você já fez isso? Você já fez isso, porque eu também já fiz. Você olhou para alguém que está em depressão, na tentativa de tirar da depressão, você falou isso aqui, menino, olha teus filhos, você tem filhos, tua esposa te ama, o teu esposo te ama, aí tu começa a falar, rapaz, tu tem um bom emprego, tu tem isso, você começa a achar um monte de coisa ao lado, ao redor, para fazer a pessoa sair daquele poço. Quem já fez isso? Eu já fiz isso algumas vezes. Cara, olha para a vida, Deus te amou, Deus te salvou. Você tentando mostrar para a pessoa alguma coisa, mas ela está em crise. Então, aquilo tudo que ela tem não é objeto para tirar ela de dentro daquele limbo, daquele poço. Então, o que nós temos aqui? Uma crise. Tem grão, tem água, tem sol, mas a terra se recusou a produzir. E se a terra se recusou a produzir, um chefe de família que não está ligado no que Deus está fazendo com a sua casa, que não está entendendo a pedagogia de Deus para a sua casa. E aí, querido, eu não vim aqui fazer a teologia franciscana da pobreza, da prova, não é isso não. Mas quando Deus quer provar a nossa fé, não adianta você mudar de geografia. A prova vai atrás de você para onde você for, porque o problema não é geografia, o problema é você. Deus está trabalhando em você. Alguém falou aqui, se eu não me engano, foi o pastor Ney falando sobre jejum. O jejum não trabalha em Deus, o jejum trabalha em quem faz. Eu mesmo para a oração. A oração não é vela de sétimo dia que você acende para o orixá ficar mais forte. A oração você não acende para Deus ficar mais forte. Deus não muda com a tua oração, mas você muda quando ora, você muda quando vem para o culto, você muda quando busca. E Deus, sabendo disso, o que Ele faz? Ele faz tudo para que você busque, para que você ore, para que você tenha uma vida espiritual equilibrada. Então, o que esse homem, chefe de família, ele desestabilizado, era uma família com uma mulher, 2 meninos, ele vai mudar de geografia na
tentativa de acabar com a prova da casa. O nome dele, Elimeleque. O nome da mulher, Noemi. O nome dos filhos, Malom e Quelion. Eles vão mudar para uma cidade vizinha. Olha aqui para o tio, rapidinho. Uma cidade vizinha ali do lado, Moabe. Inimigo ferrenho de Israel. Era cão e gato, não se dava. Cão, era rato e gato, não se davam. Se encontrava, dava choque. Mas naquele dia, ele teve uma brilhante ideia. Os moabitas não gostam da gente. Vamos chegar lá, vamos entrar naquela terra, vamos fazer uma amizade, temos contato lá, tem alguém que pode receber, e a gente instala lá e a gente passa esse período aqui de Belém que está em fome. Quando chega lá, diz a Bíblia que passam 10 anos. Quantos anos? Quando chega lá, passando 10 anos, garotos casaram, conheceram umas moabitas lá, maneira lá, casaram e tal, os meninos lá, tá, botaram lá, baixaram não sei o que, lá no Instagram, curtiram lá, e tal, aquela coisa toda, arrumaram lá um negócio e tal, menino, aí, qual o teu nome? É Orfa, aí, pô, beleza, aí o menino mais velho lá conseguiu uma Orfa, e o outro falou assim, eu sou Ruth, qual é mesmo? Pode chamar de Rutinha, eu sou Ruth, é a Rutinha e tal, beleza, porque tem a Ruth, tem a Raquel, né, mas pode me chamar de Ruth, eu sou a Ruth e tal, não sei o que, aí beleza, e aquela coisa toda, sogra pra cá, sogra para lá, e daqui a pouco o pai de família adoece. Vem a óbito, morre, fica os 2 meninos. Papai morreu, mas a gente vai cuidar da senhora, mamãe e tal. Daqui a pouco o mais velho morre também, o filho. E depois o mais novo também morre, ficando as 3 mulheres. Agora fica Noemi, fica a Ruth e fica a Orfa. Você entendeu a história? Para quem não entende a história, o óbito tem que ser dito. Fica somente as 3. Aí diz a Bíblia assim: e soube Noemi que Deus lembrou de Belém. Belém era a cidade que estava em crise. Ela estava em Moabe, cidade vizinha do lado, onde os caras brigavam lá o tempo todo. E soube Noemi que Deus se lembrou de Belém. Eu tenho uma palavra para você. Deus sempre lembra. Na verdade, Ele nunca esqueceu. Deixa eu falar para você, essa crise ela tem tempo para começar e tempo para terminar. O que, aleluia, o que te aflige é que você não tem o calendário na mão. O que te aflige é que você não sabe o tempo que vai terminar. Mas eu venho como um profeta do Senhor para dizer para você, vai terminar. No tempo certo, Deus vai mostrar que nunca esqueceu da tua casa, da sua família, dos seus projetos. Mas pastor, por que isso tudo? Para que vocês entendam que depois dessa prova, depois dessa luta, a tua família nunca mais será a mesma. Eu vi gente melhorar como uma pessoa, como ser humano, depois de uma guerra. Eu vi casamentos, pastor Ney é pastor há muito tempo, eu vi casamentos ter um upgrade depois de uma crise de quase divórcio. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Um casamento melhorar depois de uma crise dessa, é porque aquela crise revelou que aquela pessoa era tão importante que eu não poderia perder. Aí o homem que era rude passou a ser amoroso, a mulher que era iracunda passou a ser amorosa, porque uma crise revelou o quanto um era importante para o outro. Então aqui, olha aqui para mim, talvez nunca teríamos uma amizade de Ruth com Noemi, se não fosse a crise que acometeu a casa delas. Naquele momento a Ruth entendeu, a minha sogra é minha parceira. Naquele momento a Noemi entendeu, a minha nora é minha parceira. Então tem crises que vêm sobre nós para mostrar assim, Deus ainda está no controle de tudo. De tudo. Aleluia, de tudo, dele não perdeu, aleluia, o controle de nada. E lembrou-se Deus de Belém, e lembrou-se Deus da família Ramos, e lembrou-se Deus da família Silva tem bastante, e lembrou-se Deus da família Soares, e lembrou-se Deus da família. Deus vai lembrar da tua casa, porque na verdade Ele nunca esqueceu. Relaxa, você não tem agenda, mas a agenda está na mão dele. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar de minhas mãos. E operando eu, quem? Aleluia. Então, ela vai voltar para Belém, do lugar que ela nunca deveria ter
Então você observa que para a gente mudar, gente, eu sei que vai doer, mas vai sarar também. Para a gente mudar algumas coisas, nós precisamos fazer o caminho de volta. Você compreende que tem coisas que estão na geografia que você abandonou? Não se espante se algumas pessoas voltarem e falar assim: olha, eu entendi que eu me precipitei porque Deus escolheu essa geografia aqui para me prosperar, para eu prosperar. Então, ela volta. Fala comigo, volta. Voltam as 3. E as 3 estão na porta da cidade. Sempre tem alguém que passa 10 anos, mas te conhece. Menino, eu já saí do Chapadão 3 anos, mas quando eu volto lá, não sei se é o nariz, o que é. Que é minha identidade, meu nariz e meu beijo, esquece. Quando eu entro, o cara já fala: ei, pastor! Pode estar com o cabelo cortado, pode estar do jeito que está. Quando elas chegam na porta, alguém diz: Noemi! Ô, Noemi! Aqui, menina, como é que tá? Estava te seguindo lá no Instagram. E aí? Noemi falou assim: não me chame de Noemi. Vocês me ouvem, gente? Sim. É porque eu grito muito, não quero estourar teu ouvido, por isso que eu afasto o microfone. Não me chame de Noemi. Ué, mas qual é o teu nome? Puxou uma identidade falsa que ela inventou para ela mesma e diz: meu nome agora é Mara. Como assim? Ela diz: a prova mudou minha identidade. Eu consegui me fazer que com o vento mudasse a minha personalidade. Eu estou tão adulterada como pessoa que eu consegui fazer com que essa dívida mudasse a minha personalidade. Eu era calmo, mas esse mar de prova me deixou um homem irritado em casa. O filho não consegue falar comigo, a mulher não consegue falar comigo. Já viu? Então tem gente que a prova dele é igual a TPM da mulher. Aleluia! Quando ele está na prova, ele muda o comportamento. Aí ela está dizendo: eu estou numa prova tão grande que eu estou amargurada. Então ela está dizendo o seguinte: que o temperamento, que o perfil do caráter dela está condicionado a estar tudo bem. Se vai tudo bem, nós temos a Noemi. Se vai tudo mal, entra a versão Mara. E aí eu quero dizer para você: não deixe a prova te moldar. Cheguei para minha pastora lá da igreja que eu me converti lá atrás, e ela nunca estava triste, meu irmão, e aquilo me agoniava. É sério, eu ficava no mínimo, eu ficava encucado. A mulher fazia 30 visitas no mês no lar, e tal, e oração, e sempre uma palavra para a gente, sempre um sorriso no rosto. E um dia eu cheguei para ela e falei assim: oi, irmã Judete, a senhora não fica triste não, assim? Ela disse: eu fico. Eu falei: mas eu nunca vi. Ela disse: mas quem disse que tu tem que ver? Eu falei: não, me desculpa. Tem um hino muito antigo. Não precisa tocar não, que eu sou inimigo do tom. Tem um hino muito antigo, só para você entender ali, tu fala assim: quem ver o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivo para chorar. Mas há uma diferença quando o crente chora por problema seu. Aí ele é demais. É que o crente não chora para o mundo ouvir. Chora para Deus. Ah, pastor, mas não é demonstrar fraqueza, não é isso. É você entender: Deus, diante do quarto eu sou literalmente o fraco jogado aos teus pés, mas me dê a honra de honrar meu compromisso como mulher, como pai, como filho, como patrão. Eu não posso chegar naquele lugar aonde eu sou a fortaleza para aquelas pessoas, falando que a prova me amargou. Eu não posso ser fiel para ninguém, porque eu estou na prova, porque afinal ninguém
não tem nada a ver com os meus problemas. A verdade é essa. Alguém queria um pregador aqui nessa noite falando assim: ah, irmão, ó dó de mim, eu estou mudado hoje, acabou. Não, porque eu tenho as minhas guerras, mas eu entendi que as minhas guerras eu resolvo com quarto fechado, joelho no chão, face no pó. Não, Ele não esconde os seus ouvidos de mim e nem a sua mão de mim. Eu não preciso me amargar para Ele resolver o que eu tenho que resolver. Amém? Aleluia! Eu preciso. Eu não vou mudar minha identidade porque eu estou sem dinheiro. Eu não vou mudar o meu perfil porque o marido foi embora. Não vou. Que dependência emocional é essa? Meu caráter não tá preso a quem deixou de me convidar para uma festa, não deixou. Eu sou a Noemi, acabou. Quem é você? A prova te faz transitar de identidade? Olha para mim aqui para a gente acabar essa parte. Senão a gente pensa que acabar a mensagem. Olha para mim, Noemi, sou amarga. E ela começa, gente, atenção, porque isso aqui é uma revelação do céu para a tua vida. Quem crê? Isso aqui vai resolver algumas coisas até na tua família que eu vou falar agora. Toma cuidado, porque quem está amargurado, a primeira coisa que ele quer fazer é esvaziar ao redor dele. O amargurado, ele quer curtir a solidão. A primeira coisa que o amargurado quer fazer é limpar a cena. E aí que tá, tem gente que já quer ir embora. E se você forçar, ela vai. Eu e minha esposa estávamos mês passado conversando com a irmã. Ela estava em crise porque o marido foi embora. Foi embora. E sumiu mesmo. E eu fui tentar entender o que houve, irmã. Ela falou: a gente brigou, discutiu, e eu falei para ele ir embora. Eu falei: ele foi, não foi? Mas ele não era para ir. Eu falei: mas a senhora não mandou? Ah, mas ele já queria ir. Eu falei: também concordo. Porque a Orfa fez a mesma coisa. A Ruth falou assim: eu estou contigo, sogra. Aí a Noemi: e você, Orfa? Pode ir embora, eu não tenho mais ventre. Eu não tenho mais ventre para gerar filho. Eu não tenho mais nada para dar para vocês. Eu estou uma véia. Eu não consigo. Não dá não, para mim não. Eu já pausei, não dá. Eu já entrei na menopausa, máxima pausa. Eu já estou toda pausada. Não dá mais para mim. Vai embora. Ela falou assim: não, eu estou contigo. A outra falou: já que a senhora insiste, que tem gente que já quer ir. E se você falar vai, ela vai. Está entendendo o que eu estou falando? Agora olha a Ruth. Vê se dá um glória comigo. Olha a Ruth. Sogra, é o seguinte: não vou não. Vai, não vou não. Eu não tenho filho para te dar. A resposta dela, irmão, é como se fosse isso. Não foi com essas palavras. É como se fosse assim: eu não estou contigo por causa do seu ventre. Porque o que Deus tem para gerar para mim pode nem vir do teu útero. Isso é fantástico. Ela entendeu que o que Deus tinha para ela não necessariamente viria do útero da Noemi. Tem noção do que é isso? Eu não tenho filho para te dar, porque eu não tenho filho para crescer e casar com você. Não tenho mais. Meu útero secou, o que eu tinha eu já te dei, acabou. Aí ela diz assim: mas eu estou contigo, independente do que você pode me oferecer. Estou lembrando eu quando eu conheci a Kelly. Só tinha um paletó. Era preto, mas já estava cinza. Meu sapato, ele tinha 2 furos na ponta do peito do pé. Ninguém via mesmo. E na igreja eu ajoelhava para orar. Aí às vezes eu esquecia que o outro estava furado também. Ia tampar um, aí mostrava o outro. Mamãe, mais pobre do que a pobreza. A vida menor, aleluia, esquece, irmão. Sonhei com a Kelly. Estava na igreja lá com 17 anos. Uma vida difícil, irmão, difícil. Não, tu não tem noção, não. Mamãe no goró todo dia bebendo. Engraçado, só tinha dinheiro para beber.
Aí alguém dizia, tua mãe está lá embaixo. Aí pegava a urinada, dava banho, vomitada. Olha a luta, e eu filho único. Aí alguém tinha pena de mim, me dava uma comida aqui, o outro dava uma comida ali. E aí fui numa igreja, quem acredita que Deus fala? Fui numa igreja, minha irmã falou assim, olha que eu estou preparando uma varoa para você. Já viu quando Deus fala contigo, tu fala assim, nem eu acredito nisso. Falei, gente, quem é que vai casar comigo? Primeira coisa, quando ela vê que eu não tenho dinheiro para cortar cabelo, como é que ela entra nesse negócio? Eu não tenho dinheiro para cortar o meu, como é que eu vou dar para ela fazer uma aleluia? Aí o tempo passou, quando deu ali, bati para 18 anos, eu estou dormindo, quem está comigo, diga amém. Aí eu estou dormindo e tem um sonho aí. Até contei isso lá no Instagram, quem me segue no Instagram já viu lá. Aí eu tenho um sonho assim, uma morena, uma preta, assim, vindo na minha direção, marchando. Aí vem uma irmã, pega na mão dela, a irmã no meu sonho. A irmã pega na mão dela. E a gente é da bleia, assim, entendeu? Lá. A gente é daqueles que pulam de um pé só, descansa o outro e tal. Né? Faz assim um negócio estranho e tal. Aí ela pegou na mão da irmã e veio. A Kelly, no meu sonho, que não sabia que era a Kelly. Eis que essa vai ser tua esposa, sua ajudadora. No meu sonho, aí acordei. Quando acordei, eu já acordei apaixonado. Só que tem um problema. Quem é a mulher que eu não sei? Amigo, aquilo tirou minha paz, literalmente. Porque toda igreja que eu ia pregar, eu ficava procurando ela. E um dia cheguei numa igreja, no bairro mesmo, para pregar. Na igreja, Assembleia de Deus tem um hino da harpa, né? Aí estava cantando o hino da harpa. Quando eu olhei, irmão, falei, meu Deus. Era ela, irmão, direitinho, igualzinho no sonho. Acabou meu culto, tu sabe, né? Não fica mais ligado, acabou. Falei, Senhor, me usa outro dia, porque hoje eu tô, e ela percebeu que eu tô indo para ela, e ela cantando, canta comigo, igrejinho. Eu pá, e tal. Daqui a pouco me deram para pregar. Eu falei, cara, eu preciso saber o nome dessa irmã aí. Ela na minha frente, ela era dirigente do culto. E eu pregando sobre a pesca maravilhosa. Não sei o que, eu virei para ela e falei assim, qual é o nome da irmã mesmo? Ela, Kelly. Eu falei, não é Kelly. Aí acabou, irmão. Eu falei o nome dela até acabar. É porque Kelly. Porque Jesus, quando pegou Kelly. Porque o peixe Kelly. E não sei o que Kelly. E não sei o que Kelly. Kelly para lá, Kelly para cá. E ela já sem graça. E eu não sei o que e tal. Digamos assim, aí, me dá tua mão aqui, irmã Kelly. Aí imagina que Jesus. Eu falei, meu pai, que mão macia, Jeová. E tal. E Kelly, aleluia. Escuta, torra, aleluia. Acabou o culto. Quando acabou o culto. Aí ela, queria falar com o irmão. Falei, o irmão gostou do meu nome, né? Falei, muito. Gostei muito do nome da irmã. Eu amei o nome da irmã. Ela falou assim, você prega igual o Abílio. Naquela época eu era pregador retalho. Estava começando, então era um pouquinho do Marco Feliciano, um pouquinho do Abílio, era um pouquinho de cada um, entendeu? Era retalho. Quando eu olhava para mim, quem é esse aí? É uma mistura do Napoleão Falcão com o Abílio. A calça eu botava aqui, falava baiano, eu não era baiano. Queridos, escutem-me por bondade aí, por favor, querido. Aí ela, você parece o Abílio. Eu falei, eu gosto do Abílio. Ela disse, eu tenho... Aí, olha, ela também gostou, eu percebi. Eu tenho muito de fita dele lá. Fita! VHS. Eu tenho um monte de fita dele lá. Eu falei, poxa, então me empresta aí. Ela, vai lá em casa pegar. Eu falei, aleluia. Consegui. Irmão, eu levava a fita para casa, nem acabava de ver, já devolvia. Enfim. Falei para ela assim, eu queria falar contigo. Ela fala, você é a mulher dos meus sonhos. Ela, como assim? Eu falei, eu sonhei contigo. E eu quero casar com você. Ela, casar? Eu falei, é. Ela, e aí, mas o que tu tem? Eu falei, nada. Eu tenho um sonho, mais nada. Ah, irmão, aleluia. Ela virou para mim e falou assim, mas tu trabalha com o que? Eu falei, eu faço frete ali no mercado. Ela disse, mas o que? Eu falei, pacote também, bota as compras. Mano, é sério, gente, não estou zoando não. E tu estuda o que? Eu falei, tô acabando o 2º grau que eu repeti o... Mas qual é o teu desejo, o teu objetivo? Eu falei,
Meu objetivo é andar esse Brasil todo pregando, pregar fora do Brasil, falar do amor de Deus. Ela disse, e trabalhar, como que é essas coisas? Para outra parte, como é que... Eu falei, não, vou servir a Deus. Ela disse, não, sem trabalhar não dá não. Eu falei, mas eu já trabalho lá no mercado. Ela disse, não, mas trabalhar mesmo. Eu falei, não, mas eu estou estudando ainda, moça. Ela, como é que tu quer casar? Eu falei, deixa eu falar contigo não, vou falar com a tua mãe, que a tua mãe vai me entender melhor. A mãe dela, cheguei lá, a mãe dela falou, quem é tu? Eu falei, eu sou o homem que sou eu com a tua filha e quero casar com ela. Escuta, se tu não der glória, eu dou sozinho. Minha sogra virou para mim e falou assim, eu já criei meus filhos todos. Vou criar você? Eu falei, não, que isso, jamais, senhora. Ela disse assim, eu aceito, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque Deus falou comigo que não ia me dar um genro, queria me dar um filho. E você é o filho que Deus falou que ia me dar. Eu falei, obrigado. Na família dela eu era zoado, que eu não tinha roupa, que eu andava fedendo, que o meu cabelo era grande. E a minha sogra começou ela me patrocinou. Me levava para Madureira, comprava sapato, costurava minhas roupas, vai cortar esse cabelo. E ela tudo no segredinho. Não fala para ninguém que eu te dei esse dinheiro não. Não fala para ninguém. Que eu boto o ar-condicionado no gelado para ela, falar, a senhora patrocinou muito, fica aí. Às vezes eu vou comer no restaurante e ligo para ela, sogra, estou indo aí te buscar. Ela diz, isso, ainda falta muito para empatar ainda, vem. Virou uma mãe que eu não tive. Por quê, pastor? Porque quando Deus te dá algo, você faz igual a Ruth fez. Eu não conto com o teu útero, eu conto com o patrocínio de Deus. A Kelly sempre fala que quando ela está, né, aleluia, normalmente quando ela está muito amorosa, aí ela manda, você foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu falo, mesmo quando eu estava duro, ela diz, mesmo quando tu estava duro. Eu gostaria, para a gente fazer aqui uma dinâmica na pregação, que você falasse para duas pessoas, não vai falar mais, é a última vez na mensagem. Você vai falar para ele assim, não conte com o útero de ninguém. Tá xoxo, volta aqui, tá xoxo, tem que ser profético. Olha só, de novo aqui, ó. Vamos completar para ficar mais profético. Não conte com o útero de ninguém, o que é teu está sendo gerado por Deus. Vai, 1, 2, 3, vai. Não conte. O teu carro tu vai tirar no teu nome. A tua casa vai ser no teu nome. Você vai contar com o teu útero. Deus vai fazer que você não dependa de útero ou de ninguém. O que tem para ser gerado na tua casa, o irmão pegou lá atrás, eu me empolguei. O que tem para ser gerado na tua casa, Deus vai gerar para você. Não fique preso a útero de ninguém. Aleluia! Irmão, se o pastor Ney ficasse preso a útero de alguém, não existisse isso aqui. É passo de fé. Quem falou que vai te ajudar não te ajuda. Quem falou que estava dentro está fora. E é isso mesmo. E sem mágoa, vamos embora. Eu estou amarga. A Ruth falou assim, gente, que presença eu estou sentindo aqui. Você sabe que eu tenho que me controlar, que eu sou meio extravagante. A Ruth falou assim, olha, deixa eu falar para você o seguinte, minha sogra. O teu Deus, aleluia, vai ser o meu Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus aqui comigo. Deixa eu vir para a ponta do altar para liberar essa palavra para você. Escuta aqui. Quem é aqui que compraria a ideia do Deus de Ruth, do Deus de Noemi? Depois que ela vendeu a ideia que o Deus dela matou o marido, que o Deus dela matou os 2 filhos. Como é que a senhora vai aceitar um Jesus, um Deus, que alguém falou para a senhora que foi ele que foi a causa da catástrofe na tua casa? Era
fácil, pastor Ney, a Ruth falar assim: eu não quero esse Deus, porque esse Deus matou meu filho, matou meu marido, matou meu cunhado e matou meu sogro, eu não quero. Mas sabe o que a Ruth ensina pra gente? Pega isso aqui, a Ruth ensina pra gente: não faça da tua visão de Deus a minha visão, não faça. Talvez você está concebendo Deus por uma tragédia, eu entendo que atrás dessa tragédia tem bálsamo, atrás dessa tragédia tem cura. Então o que ela está dizendo é o seguinte: por mais que você concebeu um Deus assim, para mim Ele vai ser o meu Deus. Eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero Deus, eu quero esse Deus aí. Como assim? Eu estou dizendo que Ele matou, eu quero Ele porque eu sei que Ele dá vida também. Eu estou dizendo que Ele fechou, eu quero Ele porque eu sei que Ele abre também. Teu povo será meu povo, vou falar como vocês, vou me vestir como vocês, vou me arrumar como vocês, vou ter o teu Deus como regra de fé. A Noemi falou: como assim? Eu, a partir de hoje, não me chama nem de Moabita mais, eu já sou daqui. Vamos pensar junto, gente. Aqui pro tio. A Ruth perdeu o marido? A Noemi perdeu o marido? Então as duas perderam a mesma coisa. Com a gravidade da Noemi, que perdeu os filhos. E teve 3 percas. Mas olha como uma reage diante da morte e a outra reage. Tem uma que entende que pode ressignificar a dor. Eu aprendi com uma das maiores psicólogas do Brasil o seguinte: o trauma, fala comigo, o trauma não é o fato em si, é a emoção não elaborada. No mesmo carro que vai acontecer um acidente, tem mais 3 pessoas da família, e estavam os 3 lá. Se um vier a óbito, as 3 pessoas podem elaborar as emoções de maneira diferente. Enquanto um pode ficar traumatizado e nunca mais querer entrar no carro, o outro pode falar assim: bota o cinto, porque foi assim que a gente perdeu o outro. O outro vai falar assim: compra um carro mais seguro. Entendeu o que eu estou falando? Então o trauma é aquilo que você não elabora. Então eu estou dizendo para você, claro, gente, que presença daqui, hein? Estou dizendo para você que o trauma é não saber ressignificar dor. A Noemi falou: eu estou amarga. A Ruth falou: eu vou fazer minha família nova. Deus não me matou, Deus me deu uma chance de um recomeço. Aí ela foi lá: sogra, faz o seguinte, fique em casa, que eu vou para o campo buscar. O que a Ruth está dizendo é que aquela cantora cantava: me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer meus sentimentos e avaliar minha reação. Tem uma parte do louvor que é dura, mas é verdade. E se ele não quiser fazer o vento cessar, pode não querer fazer agora, mas vai fazer na frente. No final do hino ele fala assim: o que é que você faz? Questiona ou adora? E aí? Aí a cantora que responde: eu prefiro adorar. Adora. Vem comigo aqui, vem comigo. E a gente vai começar a terminar. Ela vai para o campo, correto? E quem fica em casa? Como é que ela está no campo? Trabalha? E não imitar em casa? Aí eu vou falar. O que a Ruth está ensinando para a gente é: eu respeito quem quer ficar em casa. Eu só não respeito querer que eu fique prostrado junto. O que ela está dizendo é: eu sei que você quer ficar no domingo vendo mais notícia ruim no Fantástico, mas eu vou botar o meu look, porque hoje tem culto lá em Vila Rosalê. Ah, mas
a gente está endividado. Estou endividado estando aqui e estou endividado estando lá. Eu prefiro estando lá, porque é mais fácil encontrar com aquilo que vai mudar a minha vida no campo do que num quarto chorando. Então olha só, por favor, sem meritocracia, sem ficar para a pessoa que está em casa. Você vai para o inferno, você vai morrer. Não, ela não quer ficar em casa. Você vai mostrar a ela com o resultado. Já vou falar disso. Você vem, deixa quem quer chorar, chorar. Respeita o tempo de luto, respeita o tempo de choro, respeita o tempo de desânimo do outro. Vem você, busca você. Pega um Uber e vem de carro, de charrete, bicicleta. Vem e entra. Eu tenho certeza que hoje Deus está mudando a tua mente, mudando a tua maneira de pensar, para mudar a tua história, porque você veio. Você vem. Quando ela está no campo, gente, olha aqui, ela está no campo. E como que era? Isso aqui, sai aqui? Posso pegar isso aqui? Posso? Aqui é o catador. Tinha uma equipe de catadores, tipo assim, todos nós aqui somos os catadores. Como é que fazia? Tem um campo, qual é o seu nome, amado? Tem um campo de Daniel. Ele que manda no campo. O que a gente faz? A gente se reúne aqui, tem nossas equipes, para a gente bater o campo dele, para a gente ganhar uma pratinha. Acabou o dele, a gente vai para outro campo. É assim que funcionava. E normalmente, atrás dos catadores, segundo a lei de Levítico, ficavam os pobres, os miseráveis. Para quê? Para colher o que caía da mão dos catadores. O que cai, ele não pode, por exemplo, ele está aqui catando. Caiu, é provisão de Deus para os pobres. Quem é a Ruth na história? Aqui está o catador. Vê se Deus não muda a sorte, irmão. Vê se Deus não muda a sorte. Vê se não é para voar do banco isso aqui. Ela é a catadora do catador. E ela está ali. Ele está catando e ela está ali. Atrás dele. Quando todo mundo para e vai comer, filar uma boiazinha lá meio-dia, o catador volta lá para a estalagem e ela entende, já que eu sou a moabita, a estrangeira, a inimiga, eu vou tentar rebuscar mais algumas coisas aqui enquanto está todo mundo lá. E quem chega na hora? O dono do campo. O dono do campo quer nos encontrar trabalhando. E está ela trabalhando. Catando daqui, catando de lá. Quando ele observa, e aí, mano, tinha mais moça lá. Aí ele observa e fala assim: fulano, chega aí. Está lá no 2, a gente leu. De quem é esta moça? Ele não perguntou quem é essa moça. Ele perguntou de quem. Tipo, pertence a quem? Casada com quem? Não vi nenhuma aliança, não vi nada. Aí o cara, irmão, o bom do fofoqueiro, se há um bom, é que às vezes ele conta o teu nome e a tua história para a pessoa certa, entendeu? O cara só perguntou quem é. O cara deu um diagnóstico. Essa é a Ruth, moabita. Quando ele fala moabita, ele já está na maldade dizendo estrangeira, que não merece nosso cuidado. O mal, muito para ela, já é estar atrás do catador. Quando ele fala estrangeira, está dizendo, não merece o teu favor. Mas está para nascer alguém que mude o favor de Deus sobre nós. Quando Ele quer derramar a sua graça sobre nós, a graça não retorna. Por isso que Isaías Sade canta, tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor! Por quê? Porque eu não tenho mérito na tua bondade, não tenho. Eu chegou a um ponto da nossa vida, irmão, que ou é mérito ou graça, graça ou mérito, que tu escolhe. Eu prefiro viver pela graça. Porque o dia que eu não conseguir, a graça me ampara. Aleluia. Chama ela. O quê? Chama ela. Deixa eu explicar de novo para o senhor. É moabita. Chama ela.
O patrão está te chamando lá. Fala com ele direito, hein? Vai ela. Ô meu senhor, mandou me chamar? Você tirou da glória sozinha agora. Olha o texto. Olha o texto, versículo 8. Ouves, filha minha, não vá colher em outro campo. Uau! Eu falei que os catadores faziam o quê? Por isso que ele fala para não ir para outro campo. Fica aqui. Mas como assim? Aqui tem suficiente para você não precisar ir para outro campo. O Evangelho pode te prover tudo o que você precisa. Não precisa ir para outro campo. Você não precisa ir para a maçonaria, para Sochonoye, para não sei o que. Não precisa. Fica no meu campo que eu cuido de você. Todos os caminhos levam a Deus. Negativo. Fique aqui no meu caminho. Fique aqui nos meus olhos. Fique aqui dentro do meu amparo, respeitando todas as demais religiões. Mas o que ele está dizendo é: eu não sou um caminho. Eu não sou uma possibilidade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Fique aqui. Aleluia, vou complementar. Olha o texto, versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegares. Você irá pois elas. Agora, olha o texto. Não ordenei para que ninguém te toque. Estrangeira, viúva, bom partido, no meio de um monte de homem, naquela cultura misógina de antigamente. Reunião com os segadores. Para quê? Quero falar sobre um assunto muito importante. Patrão, vai aumentar a produção? O que é? Todo me ouve? Sim, senhor, patrão, o que foi? Tem uma convidada especial minha aqui entre vós. E aí, patrão? Eu vi aí, bonita tal. Não quero que ninguém toque nela. Que ninguém assedie ela. Não quero que ninguém maltrate ela. Se tiver água, dê a ela. Comida, dê a ela. Cuide dela. Quem cuidar dela vai estar cuidando de mim. Não toque nela. Aí eu quero ver. Quando Deus fala, no meu servo não toca. Quando Deus manda, nele não toca. Eu vou lembrar para você. Eu vou lembrar que você gosta de história, já percebi. Quando Lutero estava lá na Alemanha, fazendo a reforma, o John Hus, que era o seu amigo, a sua referência, já tinha sido queimado vivo pela Inquisição, pela Igreja Católica, quando de repente mandaram uma mensagem para o Lutero: Lutero, estão te chamando para fazer uma reunião lá em Roma. Mesma história de Hus. Lutero falou: prepara tudo que eu vou. Alguém interrompeu e falou: você não vai. Eles chamaram John Hus lá e queimaram John Hus. Você não vai. Lutero falou: eu vou. Não tem como fazer reforma de longe. Não tem como fazer o que eu tenho que fazer estando longe. Eu vou. Alguém diz: você vai morrer. Eu disse: não vou não. Por que não? Aí ele cita a frase que eu mais gosto. Ele diz assim: porque Satanás é um cão preso na coleira de Deus. Como assim? Eu dou corda, eu puxo a corda, eu não deixo fazer. Lembra de Satanás para Deus? Posso tocar em Jó? Ah, não é assim não. Os 3.000 camelos, os 3 camelos eu deixo. 7.000 ovelhas, 7.000 ovelhas também deixo, tá em corda. E as 500 juntas de boi, as 500 juntas de boi também deixo. E as 500 jumentas também deixo. E nesse aqui também deixo. E na alma dele? Na alma dele não. Deixa eu tocar na saúde pode.
Por quê? Porque eu vou mostrar para você, para ele, para todo mundo que o recomeço dele não está nele, não está nos bens dele, não está no dinheiro dele. O começo dele está em mim. E Jó entendeu perfeitamente que diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Deus não perdeu o controle, ele está com a corrente. Ah, irmão, levanta a mão, quero liberar uma palavra para você. Profecia a gente recebe com as mãos levantadas, recebe essa palavra. Ninguém toca quando Deus fala para não tocar, ninguém bole quando Deus fala para não bulir, ninguém mexe quando Deus fala para não mexer. Quem acredita que a tua casa, os teus negócios, tua família estão sobre o cuidado de Deus? Quem acredita nisso? Cheguei em casa, me mudei. Primeiro, uns 5 dias que eu mudei, sei lá, uns meses assim, uns dias assim, chegou o Natal. Quando eu olhei para minha vizinha, eu falei assim: essa vizinha é meio esquisita, meio estranha. Mas eu não queria, eu odeio preconceito. Falei, irmão, deve ser só o jeitinho dela mesmo. Ela é esquisitinha, mas deve ser só o jeitinho dela. Eu sempre forço para fazer uma amizade com a pessoa independente. Mas eu senti assim um negócio assim pesado, entendeu? Um negócio assim estranho. Aí eu falei, poxa, legal. Aí eu falei, pô, vamos lá um dia na igreja comigo. Aí diz, eu não gosto de igreja não, moço. Eu falei, não, mas eu te levo, se mesmo se tu gostar, se quiser, não precisa gostar não, só ir mesmo. Ah, tá bom, um dia eu vou contigo. É mesmo que eu preciso receber uma oração, que eu estou muito pesado. Eu falei, aí na minha cabeça, eu já percebi. Passou um dia, ela me vem com um panetone. E me dá. Olha, eu comprei uns panetone aqui, lembrei de você. Pô, era o panetone que eu queria, meu irmão. Falei, Kelly, isso aí a gente não tem dinheiro para comprar, isso aí é brabo, isso aí é daqueles negócios dentro. Você aceita? Falei, lógico. Aí a Kelly, a gente vai jogar fora, né? Falei, não vai jogar não, a gente vai comer tudo. Não, mas não vai cair endemoniado. Falei, cair endemoniado? Ela que vai cair. Sabe? A Kelly, não vou sentir confortável. Eu falei, é bom que sobra. Fui lá na cozinha, peguei o azeite, já ungiu o panetone? Pegou o azeite, botei em cima da caixa. Demônio! O que tem dentro do panetone? Sai agora! Eu quero comer o panetone! Sai! E tal. Orei. Parti a joelho e falou, pai, eu quero, tá ungido, eu quero. Comigo. A Kelly falou, então eu vou comer também. Ninguém toca na minha casa se Deus não deixar, rapaz. Pode fazer o que quiser, mal olhado, olho grande, inveja. Ninguém toca na minha casa se Deus não deixar. Que moral é essa que a gente vai dando pro diabo? O diabo não tem poder na casa que Deus está com ela. Se Deus falar nessa casa, tu não toca. Não toca! Ei, calma. O que é isso? Se Deus falar que sim, ali não. Não, que tem muito olho grande sobre o meu casamento. Vocês trabalham com casais, não é? Vocês sabem como vocês ajudam os casais? Ensinando, discipulando, fazendo os encontros que vocês fazem, mas evidenciando também o casamento de vocês. E vocês ajudam mais evidenciando o casamento de vocês, com a vida de vocês, do que com o discipulado. Porque alguém olha e fala assim, o nome Daniel e a... Menino, tu vê como eles são, gente? Ai, que bonitinho, trabalhando lá no encontro de casais. Menino, já estaria estressada, gritando, mas vê como que eles são e tal. Ai, minha meta de casamento é assim. Pronto, evangelizou. Aí não, vai lá para Visconde de Mauá, fica naquele friozinho, comendo truta. Não posta uma foto, cada inveja. Para! Que inveja é o Satanás, mano? Que inveja! Quando você postar a foto, vai ter uma mulher que está em casa querendo viajar com o marido 10 anos assim. Amor, olha aqui, bem. Foi confirmação. Me leva também. Quem concorda? Quem entendeu o que eu estou falando? Então não fica refém, senão é igual o cara que quer comprar um carro e não compra porque o Rio de Janeiro tem roubo. Vai ficar refém? Não vai andar a pé. E detalhe, vão roubar teu tênis. Isso é Rio de Janeiro, amigo. Não vou comprar não, porque não sei o que. Vai. Ninguém toca no que é teu.
Eu vou liberar, recebe aí, olha o texto. Já ordenei para que ninguém te toque. Não maltrateis meus profetas e nem toqueis no meus ungidos. Bíblia Sagrada. Então quem recebe essa proteção em nome de Jesus, tem uns irmãos de outras religiões que eles falam claramente: eu estou armado, estou fechado, protegido com as armas de Jorge, e eles se ofana disso. Eu quero te fazer você ter orgulho também, dizer: eu estou fechado e armado, protegido com as armas de Jeová Sabaó, o Deus dos exércitos, Senhor da glória. Aleluia! E tua bondade me seguirá, Senhor. Acabei não. Senta aí que acabei não. Canta e pensa que acabou. Que negócio, que desânimo é esse de me ouvir, gente? Que isso? Senhor, todo mundo. Epa, falta só mais 50 minutos, tô brincando. Quer me ouvir mais 5 minutos? Pra cá, pra acabar. Baixa só um pouquinho que eu tenho TDAH, senão... Escuta aqui. Ela colhe. E aí eu quero ensinar aqui, posso? É só um teatro, só pra gente entender. Ela vai atrás do cara, e a ordem é mais ou menos essa: ajuda ela. Aí o cara tá colhendo, normalmente é um acidente, o que cai fica pra ela. Mas olha o cara. Olha o texto diz que ela colheu 5 vezes mais. 5F era 5 vezes mais. Ela colheu mais do que... Por quê? Eles foram facilitando. Aí eu perguntei para Deus: Deus, se fosse para abençoar ela, por que o Senhor não mandou o cara pegar um carrinho de cevada e jogar na casa dela? Aí Deus falou comigo: porque se eu faço isso, ela não desce para pegar. Se eu faço isso, ela não vem aqui, ó. Se tudo for abençoado com você ficando lá, acabou, a gente não vê mais tua cara no domingo. Então tem coisa que você vai colher aqui. Pastor, por que não me deu ainda? Porque você vai precisar fazer o jejum de Daniel primeiro. Vai ter que descer primeiro, pegar, colher, botar. E quando você entender isso, aí diz: agora toma aqui. Aleluia! Aí ela colheu muito, fala, colheu muito. Quem está entendendo a mensagem? Quem ficou em casa? Baixa aí, vai. Ele fica com esse fone e acha que está baixo o negócio. Baixa. Daqui a pouco. Olha pra cá. Quem ficou em casa? Quem está no campo? Qual é a situação de Noemi? Gente, esquece, essa igreja é muito top. Qual a situação da Ruth? Trabalhando, otimista. Até que tranquilo? Ela ficou rechaçando quem estava em casa? De preconceito? De piadinha? Vai pro inferno, hein? Ela só foi. Ela só pediu uma coisa: me deixa aí buscar. Agora ela está vindo com 5 vezes mais que costumava colher. Olha o texto. Quando ela chega em casa, a Noemi pergunta: minha filha, colheu aonde? Em outras palavras, o que tu fez? Ah, não que pegou não? O teu resultado, vou falar perto do microfone assim, igual os sonoplastas gostam. O teu resultado vai fazer quem ficou em casa se interessar pelo campo e pelo dono do campo. Então não fique forçando ninguém vir contigo. Venha, se transforme, seja alvo da bênção e da graça de Deus. E quando você voltar para casa, você não vai voltar diferente.
E aí alguém vai falar, o que é isso? Você vai dizer assim, o meu campo é lá na Nova Vida de Vila Rosali. Agora, o meu Senhor não é o pastor nem não. O meu Senhor se chama Cristo de Nazaré. E Ele está lá todo domingo à noite, dando uma colheita maravilhosa para a gente. Se você quiser, tem espaço para você trabalhar. Se você quiser, tem colheita para você trabalhar. Ou seja, o resultado dela possibilitou ela contar para quem ficou em casa chorando sobre o campo. Pastor, e mudou? Claro que mudou. Olha o texto diz, minha filha, dê um Google aqui. Botei no chat GPT, e vi que ele é do nosso parente. E a mulher não estava chorando, gente. Ela não era amargurada. Mas depois que ela viu o resultado, até estrategista ela ficou. Tu vai casar. Ela falou, tu vai casar. Como assim, sogra? Diz, agora voltou a mulher da mesa de oração. Agora, pode me chamar de Noemi agora. Agora, deixa eu te aconselhar. Porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. O conselho dela foi um conselho de alguém que já sabia daquilo ali, já entendia e que se esqueceu por um momento por causa da prova, mas depois que ela viu o favor de Deus na vida de Ruth, ela lembrou tudo e ela vai virar conselheira de Ruth. Ela diz, olha, ele vai estar deitado. Você pega um Doce Gabbana, passa. Faz uma prancha maneira. Coloca um negócio legal. Toma um banho prêmio. Skincare, aquela coisa toda. E vai. Mas eu vou fazer o quê, meu filho? Não, minha filha, você é uma mulher direita. Você vai procurar o pé dele. Porque o melhor lugar para se estar é os pés dele. E quando todas as mulheres querem se fazer com o seu corpo e vir, você vai nos pés. Derrama mirra, derrama óleo, faça ele entender as suas qualidades conversando aos pés. Quando ela faz isso, ele vira para ela, gente, ela no pé dele. A ele, você já tem remedor? Remedor significa o seguinte, lei do levirato. Se o meu irmão morreu sem dar filho, eu preciso, lei do levirato, eu preciso perpetuar a geração dele. Pra gente é meio pesado, mas era isso que acontecia para perpetuar a geração. Só que morreu os dois, morreu o irmão e os dois irmãos. Então um parente mais próximo tem que casar com ela para perpetuar a geração. O nome vai ser o nome do marido que morreu na genealogia. Ela disse, eu sou uma moabita estrangeira, ninguém me quer. Irmão, olha o texto, depois em casa lê com calma, tá? O cara sozinho resolve o problema todo. Ele diz, você não vai precisar fazer mais nada. Eu amo esse Deus. Quando você não consegue desenrolar nada, quando você não consegue resolver nada, ele vira para tu e fala assim, deixa comigo que eu vou desembaraçar tudo. Tá travado aonde? Lá na Câmara Municipal, eu vou destravar tudo. Onde que tá? Lá na Leste, eu vou destravar tudo. Tá onde? Onde que tá? É na Prefeitura, eu vou destravar tudo. Porque eu conheço os meandros, eu conheço tudo, eu sei tudo. Ele saiu na cidade, depois chega em casa, você olha, ele foi conversando com todo mundo. Quem é o remidor dela? Ela não precisou mover nenhuma palha, porque se ela faz isso, ela seria uma mulher Então ele que foi. Quem é o parente dela? O cara disse, sou eu. Amigo, gente, olha assim, gente, vê se você glorifica comigo. Aqui, você tem direito de remir ela, você quer? Olha o cara. Eu até quero. Mas minha mulher não gosta dela não. Ela é bonita e nova. Quando eu chegar lá em casa com ela, vai dar uma confusão, uma briga. Minha mulher vai me... Aqui, dá não. Pode ficar, Isso representa o Evangelho. Quando o inimigo, quando o mundo não quis te abraçar, ficou com vergonha de você. Ele não teve vergonha de mim quando eu comia Danone vencido.
Ele não tinha vergonha de mim quando eu era simplesmente um garoto com a perna russa no alto do Chapadão. Ele não teve. Um dia eu cheguei na casa do meu pai, quando eu conheci meu pai com 10 anos. Com 11 anos eu fui na casa dele, com a perna toda russa, com chinelo grande, meu pai uma condição boa. E quando eu cheguei lá, ele achou que a minha mãe tinha me mandado daquele jeito para afrontar ele, e eu fui sozinho. E ele me humilhou no meio da rua: eu não quero que você venha igual mendigo para minha casa. E a primeira coisa que quando eu cheguei na igreja, que eu aceitei Jesus com 15 anos, eu lembrei disso. Aqui ele me aceita com a roupa que eu tô. Aqui ele me aceita com dinheiro, sem dinheiro. Minha vida toda enrolada, ele diz: eu desenrolo a vida para você. Quem sente essa presença aqui? Eu todo ruim, com droga, com bebida, eu entrei por essas portas e ele falou: agora você vai ser uma referência. Lá atrás o meu casamento era uma desgraça e ele falou: agora você vai trabalhar com casais aqui na igreja. O que é isso? Ele ressignifica história, ressignifica vidas. Ele fez na minha vida, fez na de Ruth, fez na do pastor, fez na do Amuel dali e vai fazer na tua também. Ele virou e diz: eu caso com ela. Imagina, irmão, o alvoroço. Mas ela é uma moabita. Ele diz: marca a data. Casou com ela. Passou um tempo, teve um filho. O nome do filho, Obed. Obed cresceu, deu a ela um neto. O nome do neto, Jessé. Jessé cresceu, deu a ela um bisneto. O nome do bisneto, Davi. E foi indo. E na genealogia dela, chega assim: e nasceu um menino chamado Emanuel. Gente, é para voar. Quando você puxa a genealogia para trás, está lá Ruth, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou José, que gerou Jesus. Aleluia! Ele está ressignificando a nossa história. Tua bondade me seguirá. Agora sim, pode ir embora. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Eu quero saber se tem alguém em nosso meio que nos visita nessa noite, que entendeu a pregação e que você quer muito mais do que uma colheita. Você quer se aliançar com o dono do campo. Você quer mudar de fato a sua vida. Tem alguém no nosso meio? Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu afastei. Ou pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Tem alguém? Alguém que nos visita, que tem Deus no coração, mas ainda não confessou Ele publicamente. Tem alguém? Então, curvemos nossas cabeças, vamos orar. Eu quero orar por você. Senhor, aí está a tua igreja. Não nos deixe, Senhor, ser um teu favor. Não nos deixe sem a tua mão. Nos ajuda a transformar traumas, Senhor, em novas oportunidades. Não deixa a gente entender, Senhor, que não pode recomeçar.
Ruth recomeçou. Se ela não tem a tragédia que teve, Senhor, ela não entrava na tua genealogia. Ai, Jesus, ressignifica nossas vidas. Nos alcance com teu favor. Nos dê ótimas colheitas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, até a próxima. Obrigado. Eu sempre tiro eu muitas vezes estou ali, eu estou escrevendo, eu gosto de escrever, né? E uma palavra que o Leandro lançou hoje, uma frase, chamou muito a minha atenção. Não sei se ele notou. Está para nascer alguém que consiga mudar o favor de Deus sobre a sua vida. Ele só botou isso aqui. Está para nascer alguém. Você falou isso? Eu estou ali escrevendo. Você falou. Não, você falou. E eu estou ali escrevendo. Eu mando direto para a mídia. O seu Elias fica doido comigo lá em cima, né? E você falou que está para nascer alguém que consiga mudar o favor de Deus sobre a sua vida. O favor de Deus não depende da opinião das pessoas. Você falou isso. Não depende das portas naturais e nem depende do cenário ao seu redor. Podem até tentar te parar. Podem até se levantar contra você. Podem até falar, mas não podem impedir o que Deus já determinou. Porque aquilo que Deus assinou no céu, ninguém cancela na terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando você estiver falando, eu vou escrever um livro, cara. Eu vou pegar, vou te ajudar, né? Aí eu não sei se vai ser para mim ou vai ser para você. Vamos dividir, né? Gente, leva isso para casa, sabe? Eu já botei até me desculpe eu estar mexendo ali, tá? Eu já joguei até no Facebook. Está para nascer, o Fernando. Está para nascer alguém que consiga mudar o favor de Deus sobre a sua vida. O favor de Deus não depende da opinião das pessoas, não depende das portas naturais e não depende do cenário ao seu redor. Pode até tentar te parar, pode até tentar levantar contra você, pode até falar, mas não pode impedir o que Deus já determinou. Porque aquilo que Deus assinou no céu, pega as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas confirmações. Possamos chegar em casa debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, de uma forma rica e abundantemente. Digam todos amém. Aplauda a Jesus. Vai em paz, Deus abençoe. A bondade me seguirá